A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Você que vai ouvir essa mensagem, que vai ouvir essa palavra, que está escrito na Bíblia Sagrada, amém? Louvado e glorificado seja Deus. Quero convidar você, meu amado e minha amada, que você venha ler a sua Bíblia, amém? Não deixe a sua Bíblia em casa sem você ler. Procure um momento para você ler, refletir na palavra de Deus, amém? Quero deixar para os amados irmãos essa mensagem que está escrita lá na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Daniel, amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 6, no verso 4 em diante. Nós vamos ler uma história contundente, uma história verídica, glória a Jesus, que o profeta passou no passado, amém? Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 4 em diante. Diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, meu amado? Glória a Jesus. Está aqui uma palavra, meu irmão, para quem é uma pessoa que procura agradar a Deus, uma pessoa que procura fazer aquilo que Deus manda, procura seguir o caminho da retidão, né? Essa palavra ela vem nos dizer, o livro de Daniel, que Daniel era um homem reto, né? Um homem que procurava agradar a Deus. E agora, diante do rei Dário, né? Glória a Jesus, naquele momento estava se levantando os reinados, os príncipes, os governadores, os prefeitos, né, naquela cidade. E Daniel era um dos homens que o rei confiava. Era um dos homens qual o rei iria colocar por cabeça para chefiar todos esse reinado. Glória a Jesus, né? E aqueles homens que viviam, aqueles reis, aqueles príncipes, né? Aqueles prefeitos que viviam ali em volta de Daniel, né? Agora procuraram uma ocasião, né? Para quê? Para julgar Daniel. Procuraram uma ocasião, um defeito para derrubar Daniel diante do rei. Porque a Bíblia vai nos dizer que Daniel era um homem ao qual o rei confiava em Daniel. Pelo testemunho de Daniel, né? Pelo que o que Daniel mostrava, pelo que Daniel fazia, o rei tinha confiança nele, né? Então agora os homens se reúnem, né? Os chamados abajuladores, que na frente da pessoa é uma coisa e por trás é outra. Glória a Jesus, né? Então agora se reúnem, vão até o rei, né? E começam a bajular o rei agora para fazer uma lei. Por quê? Para tentar derrubar Daniel. Porque ele aqui vem nos dizer: não vamos conseguir, né, um problema, um erro em Daniel. Nós não vamos conseguir um erro em Daniel. Então vamos procurar um erro no seu próprio Deus, que ele serve, né? Então esses homens agora vêm até o rei, né? Faz a cabeça do rei, né? Para inventarem uma lei, né? Para que ninguém venha agora mais a adorar outro Deus a não ser o rei, né? Eles fazem a cabeça do rei, induz o rei, né? A fazer essa lei, a assinar essa lei, né? Para que ninguém, todos viventes naquela cidade, naquele reinado, só adorasse só o rei. Glória a Jesus, né? A Bíblia vai nos dizer lá no verso 8, né? Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Amém? Eles fizeram a cabeça do rei, né? Para o rei inventar uma lei para ninguém adorar mais a outro Deus, né? Ninguém se buscar outro Deus a não ser o reinado de Dário. Glória a Jesus. Porque eles estavam procurando, né, uma solução para quê? Para derrubar Daniel. Glória a Jesus. E ali o rei
lança o edital, né? Lança o edital que ninguém poderá mais adorar outro Deus, não ser o rei, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus, né? E aí, o que é que acontece agora? Eles lançam e agora vão vigiar Daniel. Eles vão agora atrás de Daniel, vigiar Daniel para pegar Daniel no fraga. Porque eles sabiam que Daniel era homem de oração. Ele sabia que Daniel era homem fiel. Ele sabia que Daniel era um homem que buscava, né? E a palavra vai nos dizer lá no verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha em joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Então, antes do edito, Daniel já orava. A Bíblia diz que Daniel já costumava fazer a oração ao Senhor, né? Agradar a Deus. E mesmo sabendo desse edital, né, Daniel não se prostrou. Daniel continuou orando, fazendo aquilo que era para agradar a Deus. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, no verso 12 diz assim, no verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todos o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles armaram a trama contra Daniel e também foram seduzir o rei. E pelo rei ter assinado, ele sabia que ele não podia revogar a lei. O rei não podia revogar. Depois que carimbasse a lei, se fosse decretada, não se podia revogar, porque aquela lei era circulada em toda a cidade, em toda a província. Glória a Jesus, né? Então eles foram até o rei agora e disseram: então, se não pode revogar, tem um homem que está quebrando o decreto. E o rei disse: quem é esse? Né? E eles disseram: Daniel quebrou o decreto. Ele ora 3 vezes por dia e 3 vezes por dia o seu rei. Né? Então o rei mandou trazer Daniel. Né? E chegando Daniel, né? Chegando Daniel perto do rei, ele diz: então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Amém? Glória a Jesus, né? Então, aqueles homens, né, eles mandaram os soldados prender Daniel e trouxeram até o rei. A Bíblia vai nos dizer que o rei, ele não tinha como revogar. O rei gostava de Daniel, mas não tinha como. Era um decreto, era um edital que foi lançado, né? Então ele não tinha como revogar, ele não tinha como voltar atrás, né? Mesmo ele gostando de Daniel, amando Daniel, né? E tendo Daniel como se fosse uma pessoa ajudadora dele, uma pessoa do seu lado que lhe ajudava, né? Vamos dizer assim, sua mão direita ou sua mão esquerda, glória a Jesus, né? Ele não tinha como revogar, né? Então, Daniel foi decretado a ser lançado na cova dos leões, glória a Jesus, né? Então, vamos ler aqui o verso 20, que aqui diz. O verso 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido dano algum. Ou seja, não tenho cometido pecado algum. Amém, igreja? Então, quando a pessoa
ela não cometeu o erro, então podem julgar quem quiser. O diabo, ele pode cercar a sua vida como quiser. Preste atenção que se nós formos para o lado espiritual, nós sabemos que o diabo armou, usou esses homens, usou essas pessoas, né? Para quê? Para tirar a vida de Daniel, porque Daniel era um servo do Senhor, né? Era um homem que procurava agradar a Deus. Mas preste bem atenção que eu quero te dizer nessa palavra. O que Deus quer que nós sejamos? Deus quer que nós sejamos fiel a Ele. Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. Preste atenção que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas a Bíblia vai nos dizer o quê? Que os leões, eles há muito tempo viviam famintos ali. Aqueles leões eram ferozes. Aqueles leões viviam ali presos, né? E passava tempo para jogar uma pessoa ali, né? Louvado seja Deus, né? Então, quando jogaram Daniel e lacraram a tampa da caverna, né? O rei manda botar a tampa, a pedra, né? Que era uma pedra. Então, a Bíblia vai nos dizer lá na frente que os leões se voltaram ao lado de Daniel, não fizeram mal algum, né? A Bíblia vai nos dizer que os leões se deitaram, né? Manso, dócil. Deus enviou o anjo ali e fez os leões ficar mansos, ficar dóceis, né? Ao ponto de Daniel até dormir, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Então, meu amado e minha amada, preste atenção que quando Deus, ele age na sua vida, quando Deus, ele age na minha vida, quando Deus, ele age na nossa vida, né? Não há problema, não há tempestade, não há mal algum que venha roubar a nossa bênção. Quando nós estamos no foco que é Jesus, quando nós estamos no foco que é a palavra de Deus, quando nós estamos no foco que é servir a Deus, então não pode nada nem ninguém vai nos atrapalhar. Se nós estiver na direção, se nós estiver na obediência, se nós estiver no segmento de Jesus, né? No fundamento que é a palavra do Senhor, então nada nem ninguém vai conseguir nos tirar da posição ou roubar a nossa bênção. Amém? Preste bem atenção que esses homens, eles tramaram. E quantas pessoas hoje não tramam, mesmo sendo crente? Muitas vezes eu fico olhando, observando muitas vezes os pastores, né? Pastor às vezes querendo derrubar o outro, pastor às vezes querendo ser melhor do que o outro, pastor às vezes querendo puxar o tapete do outro para o outro cair, pastor às vezes cobiçando a pessoa, a liderança, para ficar na frente do outro. Não faça isso, meu amado, não faça isso, né? Se você não pode ajudar, não atrapalhe, né? Seja fiel a Deus. Deus não te chamou para a obra para isso. Não seja como esses homens que se diziam de Deus e começaram agora a atrapalhar Daniel, né? Quantas pessoas a gente não vê aí nos ministérios, né? Querendo posição, querendo isso, querendo aquilo, abajulando muitas vezes o seu líder, entre aspas, né? Com mentira, com fofoca, com falsidade, a palavra certa é com falsidade, né? Fica bajulando aí a sua liderança com falsidade, assim como esses abajularam o rei com falsidade. Abajularam o rei com falsidade para derrubar Daniel. E quantos outros por aí não ficam abajulando também o seu líder com conversinha fiada, com blá blá blá, com pre, se mostrando ser uma pessoa santa na frente, mas por trás está toda suja. Não faça isso, meu amado. Não faça isso, minha amada. Procure agradar a Deus. Se você hoje não está numa boa posição, adore a Deus. Se você hoje não está numa boa posição, busque a Deus, clame a Deus, faça a obra de Deus, ajude na obra de Deus, que dê o seu presente, né? O seu presente, a sua vez vai chegar. Faça a sua parte, né? Agora preste atenção que aqueles homens que quiseram derrubar Daniel, eles não faziam nada pelo reinado, eles só faziam bajular o rei, né? Eles não faziam nada, glória a Jesus, né? Assim hoje é na obra de Deus. A gente vê muita gente que não quer fazer nada na obra de Deus, mas só quer abajular a sua liderança. Só quer abajular, mas não faz nada. Aí quando vê que o outro está fazendo, né? Vê que o outro está fazendo, via que Daniel estava fazendo, aí começa a querer derrubar Daniel. É assim, também é hoje na obra. Vê que aquele pastor, vê que aquele diácono, vê que aquele presbítero, aquele evangelista, vê que aquele ombreiro, ele trabalha na obra, então o outro que não faz nada agora começa a abajular a sua liderança para querer derrubar aquele trabalhador da obra de Cristo. Aquele que está servindo, aquele que está adorando, aquele que está fazendo a obra de coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Só quem perde é você. Só quem perde é você que faz isso na obra do Senhor. Porque para mim não importa, quem quiser pode falar. Quem quiser pode tentar querer roubar aquilo que Deus tem para mim. Eu quero dizer a você que você vai perder o tempo. Você vai cair do cavalo.
Você lá na frente, você vai chorar lágrimas de sangue. Lá na frente você vai se arrepender, porque você atentou contra um servo do Senhor que estava ali trabalhando na obra, estava doando sua vida, né? Estava ali doando seu sangue na obra, e você tentou derrubá-lo. Preste atenção que lá na frente você vai perecer, porque Deus é fiel, meu amado. Deus é fiel e Ele conhece o coração do homem. Eu quero dizer para você que está fazendo isso, que se arrependa, se volte para o Senhor, ore a Deus, busque em Deus que a sua hora vai chegar. Não tenha ciúme, não tenha raiva do seu irmão, não tenha inveja do seu irmão. Ajude o seu irmão na obra. Glória a Jesus, que você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedida. Preste atenção que aqueles que tentaram matar Daniel, aqueles que tentaram julgar Daniel, aqueles que fizeram de tudo para derrubar Daniel, a Bíblia vai nos dizer lá na frente que quando Daniel sai da cova dos leões, o rei ordena agora os soldados que tragam aqueles homens que condenaram Daniel, tragam aqueles homens, e a Bíblia vai nos dizer que não só eles, mas toda a sua família foram jogados na cova dos leões. A Bíblia, ela vai nos dizer que não só ele, mas toda a sua família foi jogada na cova do leão. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Preste atenção que o leão estava com tanta fome que até os ossos daqueles homens foram esmagados. Preste atenção que pelo erro daquele homem, não só eles, mas aqui a Bíblia diz que os seus filhos, as suas mulheres, a família toda foi jogada na cova do leão. Pelo pecado dele, pelo erro dele, a sua família pagou. E às vezes, quantas vezes a sua família não sofre por causa de você? Às vezes, quantas vezes a sua esposa não sofre por causa de você? Às vezes, quanto o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai não sofre por causa de você, porque você está na obra, mas você continua fazendo as coisas erradas. Você não quer dar ouvido às pessoas que Deus usa, né? Então preste atenção que foram jogados aqueles homens por atentar contra Daniel, contra o servo do Senhor que adorava a Deus, que fazia a obra de Deus. Foram jogados aqui, a Bíblia diz, que foram jogados seus filhos e suas mulheres nas covas dos leões. E antes deles chegarem ao fundo, os leões se apoderaram deles e até os ossos esmagaram. Amém, igreja? Eu quero que você preste atenção que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não falha, né? E nós procuramos, temos que obedecer a palavra do Senhor. Temos que obedecer a Deus. Amém, meu amado? Que você possa ser como Daniel. Que você possa ser e fazer como Daniel. Se apegar a Deus. Orar pelo menos 2 vezes. Orar pelo menos 1 vez ao dia ao Senhor. Buscar a Deus na sua dificuldade. Porque era assim como Daniel. Enquanto mais eles começaram a perseguir Daniel, mais Daniel orava 3 vezes por dia. Que você possa ser como Daniel. Que a vitória possa estar na sua vida. Que assim como Deus deu vitória a Daniel na cova dos leões, Deus venha dar vitória a você também, meu amado. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele venha livrar você também. Que a sua vida venha ser bem sucedida. Que a sua vida venha ser abençoada. Se assim você fizer por onde, assim como Daniel fez. É um exemplo para você. É um exemplo para mim. É um exemplo para nós tomar essa lição de Daniel na nossa vida. Amém? Que essa palavra, ela venha tocar no seu coração. E você que está cansado, você que está com o semblante caído, você venha se espelhar em Daniel e venha buscar em Deus. Que Deus certamente, Ele vai lhe levantar. Deus certamente vai te tirar da cova. Deus certamente vai te tirar do buraco. Deus certamente vai te tirar dessa situação que você vive. Não importa qual seja a situação. Se seja financeira, se seja espiritual, se seja familiar. Deus vai lhe tirar dessa situação. Busque no Senhor, que tudo Ele fará. Amém? Que Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus. A paz do Senhor.